Vamos abrir em Esdras, capítulo 7. Livro de Esdras. Vou pedir que os irmãos que podem ficarem um pouquinho em pé. Esdras, capítulo 7, verso 10. Vou compartilhar com os irmãos acerca da disposição do coração que traz firmeza num tempo de aflições. A disposição do coração que traz firmeza num tempo de aflições. Esdras 7, verso 10, diz assim: porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os estatutos e normas. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Pai, nós te agradecemos porque nos dás o privilégio de lermos a tua palavra, uma porção das Escrituras. Queremos agradecer-te por nos trazeres aqui neste lugar, neste templo, esta casa de oração, casa de adoração, de aprendizado, de comunhão, de testemunho. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, os irmãos e amigos que estão pelo YouTube, em suas respectivas casas. Os abençoes. Obrigado porque tanto aqui quanto em cada casa somos um no Senhor. Obrigado pela vida do pastor Eusébio, sua família, e obrigado pela existência desta igreja, e continuas a falar-nos ao coração, daqui a pouco preparando-nos para a ceia. Unge os meus lábios, habilita-me a ministrar a tua palavra nesta noite, que o teu Espírito Santo que a inspirou possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que esta palavra se transforme em atitudes e atos de amor e de glória ao teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos e amigos, a vida cristã tem no seu conteúdo espiritualidade. Ou seja, a vida espiritual que vem de Deus, pela experiência do novo nascimento. Também a vida cristã tem emoções, afinal de contas nós também somos, além de seres espirituais, nós somos seres emocionais, nós temos emoções, nós choramos, nós nos alegramos, né? Nós passamos por depressão, por angústias profundas. Também o ser humano, a vida cristã tem a ética, né? A moral, a conduta, né? Os valores que confessamos, que praticamos, que cremos que são do Senhor. Mas a vida cristã também tem relacionamentos. A vida cristã, ela é relacional. Não seria vida cristã se não houvesse relacionamento. As pessoas da triunidade de Deus são relacionais. Nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos relacionais. Nós precisamos uns dos outros, carecemos uns dos outros, devemos orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros, porque nós somos seres relacionais, porque o nosso Deus é um ser relacional. Ele se relaciona conosco por meio de Jesus Cristo. Os tempos que nós estamos vivendo, somos a todo tempo, nesse tempo, em toda oportunidade, nós temos experimentado tempos difíceis, situações difíceis. E aquele povo na época de Esdras também estava passando por um tempo difícil. Esdras liderava uma circunstância tremendamente complicada, com inimigos à volta, dificuldades. E nós passamos também momentos difíceis. Nós temos um inimigo comum, que é a Covid. Nós temos a frieza aumentando, né? a fobia aumentando, o medo aumentando,
a desesperança, né, golpeando muitas vidas, e mais do que nunca nesse tempo nós precisamos olhar para Esdras como uma pessoa que estava se preparando, ou melhor dizendo, preparada para um enfrentamento e para vencer como ele venceu, não é? Quem conhece a história sabe disso. Bem, apesar desses tempos difíceis pelos quais eles passaram e nós estamos passando, nós não podemos tirar o foco das Escrituras, e Esdras tinha o seu foco das Escrituras, e nós vamos ver esses 3 tempos nas Escrituras na vida de Esdras. E nesta oportunidade nós vamos examinar a experiência de Esdras, este sacerdote judeu comprometido com o Senhor, responsável junto com Neemias, Esdras era um sacerdote, Neemias era o líder, Zorobabel também outro líder, temos Zacarias, Ageu e Malaquias, os profetas da restauração, na construção do segundo e mais glorioso templo, e a reestruturação da espiritualidade judaica. E mesmo diante das perseguições que Esdras e seus companheiros enfrentavam, das mentiras e outras atitudes e atos desonestos dos inimigos do povo de Deus, ele tem o salvo-conduto do rei Artaxerxes, o rei Medo-Persa, para ir a Jerusalém e colocar as coisas em ordem. Ou seja, ele tinha uma missão. Nesse mundo de desordem, nós também temos uma missão de trazer a ordem de Deus na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, de 3 a 14, nós vamos ver a revelação da triunidade de Deus e a ordem de Deus sendo colocada pelo Evangelho, pela obra perfeita do Cristo perfeito na cruz. Veremos as 3 lições práticas de valor permanente nesse texto sagrado de Esdras 7, verso 10. Bom, diz o texto que tinha Esdras disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, e os irmãos vão observar, aqueles que têm suas Bíblias abertas nesse verso 10 do capítulo 7 de Esdras, nós vamos ver a disposição do coração para buscar estudar a lei do Senhor. Ou seja, mesmo num tempo de tantas dificuldades, numa circunstância muito complicada, esse homem de Deus, ele encontrou disposição no seu coração para estudar a lei do Senhor. Ele sabia que a maneira mais correta, mais sábia de enfrentar aquele momento era estudar a lei de Deus, era entender o que Deus tinha para ele e os seus liderados, o que Deus tinha a revelar naquele tempo específico. E nós, mais do que nunca, temos que colocar como Esdras os nossos olhos nas Escrituras. Nós temos que estudar as Escrituras. Nós não temos que ser estudiosos teóricos das Escrituras. O diabo conhece mais a Bíblia que você e eu, mas no entanto ele não a pratica. Então nós temos aqui este homem que está voltado para o estudo das Escrituras. E quando nós olhamos para os homens de Deus voltados para as Escrituras, vamos lembrar de Josué. Quando Moisés havia morrido, Josué assumiu a liderança, e o Senhor disse para ele que ele devia ler as Escrituras, ele devia meditar dia e noite nas Escrituras, ele devia guardar as Escrituras no coração, a lei do Senhor no coração, a lei do Senhor na mente dele. E quem conhece a vida de Josué, cujo nome significa Jeová é salvação, que na verdade Josué é o nome Jesus no hebraico, né? Jesus o nome grego, Jeová é salvação, Jesus significa Salvador. Esse Josué, ele liderou todo o povo, com exceção do estratagema dos gibeonitas. Ele teve uma vida impecável, porque voltou-se para as Escrituras. Agora Esdras, que é o nosso caso de estudo aqui, estava diante de uma missão muito nobre, como Josué também tinha uma missão muito nobre, liderar o povo.
ele tinha a missão de mobilizar o povo, ele tinha a missão de liderar, de trazer engajamento ao povo na reconstrução do segundo templo, cuja glória seria maior que a do primeiro. Ele tinha um mandato duplo, o mandato que vinha de Deus e o mandato que vinha de Artaxerxes, rei da Pérsia. Agora, Esdras não seria bem sucedido caso tivesse negligenciado o estudo da lei do Senhor. E quantas vezes você e eu somos mal sucedidos na vida cristã, nos nossos enfrentamentos, na resolução dos problemas, das dificuldades do dia a dia, porque nós não estudamos a lei de Deus, não estudamos a Bíblia com paixão, com amor, com dedicação, com fome e sede, com intenso desejo de sermos filhos e filhas obedientes, de cumprirmos a missão para a qual o Senhor nos chamou, de pregarmos o Evangelho com palavras, com atitudes e atos, com exemplo. Insistimos em servir o Senhor sem um compromisso com a sua palavra. Muitas vezes nos tornamos religiosos de carteirinha. Queremos fazer uma dicotomia entre a leitura da Bíblia e a vida prática do dia a dia. Não há como fazer uma dicotomia ou colocar em compartimentos estanques a leitura da Bíblia, das Escrituras e as minhas práticas diárias. As minhas práticas diárias devem ter sempre o crivo das Escrituras, o crivo da palavra de Deus, para que sejamos bem-sucedidos, porque uma vida bem-sucedida, já dizia Larry Coy, uma vida bem-sucedida é uma vida vivida do ponto de vista de Deus. Guardem isso. Uma vida bem-sucedida é uma vida vivida do ponto de vista de Deus. E Esdras queria ter uma vida vivida do ponto de vista de Deus. Uma vida vivida do ponto de vista de Deus é uma vida de um esposo excelente, de uma esposa excelente, de um pai, a mãe excelentes, de um funcionário excelente, de um patrão excelente, de um vizinho excelente. Aquele ou aquela que está em Cristo tem prazer em estudar as Escrituras. Por isso que Jesus disse: examinai. Ele usa o verbo no modo imperativo. Ele ordena: examinai acuradamente, com profundidade, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Eu gosto muito daquele texto que Paulo escreve aos irmãos em Colossos: a palavra de Cristo habite em vós rica e abundantemente. E essa palavra habitando rica e abundantemente, depois de um estudo profundo dela, ela vai trazer louvor, vai trazer ensino mútuo, exortação mútua, como diz o texto. E tudo que nós fizermos, vamos fazer em nome do Senhor, porque as Escrituras ensinam. Está lá em Colossenses 3, 16, 17. Será que dá para você colocar Colossenses 3, 16 e 17, irmão Eduardo? Rapidamente aqui, já estou. Colossenses 3, 16 e 17. Olha que preciosidade a exortação paulina, que tem a ver com esse primeiro ponto nosso, a disposição do coração para buscar estudar a lei do Senhor. Colossenses 3, 16 e 17. Desculpa não ter te dado, lá na igreja eu sempre fazia isso, né? E aqui eu esqueci de te dar o texto anotado para você programar aí. Colossenses 3, 16 e 17. Volta 1. Isso. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Abundantemente. Esse abundantemente vem de abundância, né? De riqueza, tá? de um fluir intenso, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado, Eduardo. Então os irmãos percebem que essa palavra de Cristo, essa palavra de Deus deve estar em nós de forma abundante, de forma rica, fluindo bastante. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a disposição do coração para obedecer, praticar a lei do Senhor. Então, não adianta eu só estudar a Bíblia, não adianta eu decorar textos bíblicos, eu decorar as Escrituras, se eu não estou disposto a praticá-las. Então, Esdras não só ele estudou a lei, estudou as Escrituras, mas ele praticou-as, colocou-as em prática. Interessante que essa foi a palavra de Samuel a Saul, quando este queria se justificar a oferecer sacrifício a partir do despojo do exército e não obedecer a Deus, lá dos amalequitas. Os irmãos lembram da história? E 1 Samuel 15, 22 diz: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que sacrificar, ou oferecer sacrifícios e o atender melhor que a gordura de carneiros. O Senhor fica muito triste quando você e eu temos uma vida incoerente. Lemos a Bíblia, acompanhamos a leitura da Bíblia, estudamos a Bíblia, e quando temos um problema que a Bíblia nos confronta, nós não nos curvamos diante da Bíblia, diante da revelação de Deus, diante do ensino, diante da profecia. Os irmãos lembram da história de Davi, quando Natã foi confrontá-lo. Ele achava que se tratava de outra pessoa, mas era da própria pessoa dele. Muitas vezes nós somos broncos como Davi. Nós não entendemos que Deus está nos revelando a sua palavra, Ele está nos ensinando a sua palavra, e quando nós estudamos a palavra, não há outra alternativa, não há alternativa senão praticarmos essa palavra. Jesus afirmou: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. 1 João 2,4. Aí Jesus, lá no capítulo 6, verso 46 de Lucas, ele indaga: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O que adianta você e eu estudarmos a Bíblia na escola bíblica dominical, até ensinarmos como professores, se nós não praticamos? O nosso ensino não tem autoridade, nenhuma autoridade. Não basta estudar a Bíblia, é preciso praticá-la, é preciso vivê-la. Esse é o desafio seu e o meu, é o nosso desafio. Porque Jesus chamou os escribas e fariseus de sepulcros caiados? Eram bonitos por fora, bem trajados, mas podres por dentro. Conheciam muito bem a Bíblia, estudavam a Bíblia, as escrituras daquela época, que não tinha o Novo Testamento ainda. Estudavam a Bíblia, mas não praticavam a Bíblia. Quantas vezes nós ensinamos a Bíblia aos nossos filhos e desensinamos, desculpa aqui o neologismo, desensinamos vivendo uma vida errada. Ensinamos a verdade aos nossos filhos e mentimos. Ensinamos a sinceridade aos nossos filhos, somos hipócritas. Ensinamos honestidade aos nossos filhos, somos desonestos.
ensinamos que devemos amar os nossos inimigos, bendizer os que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem, e nós estamos sempre falando mal dos outros perto dos nossos filhos. Estudamos a Bíblia e não praticamos a Bíblia. Meus irmãos, nós estamos vivendo, como eu já disse, dias muito difíceis. Eu não preciso ficar repetindo isso para vocês. Todos nós sabemos o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos experienciando. E nós não venceremos essas circunstâncias difíceis se não estudarmos a Bíblia e não praticarmos. Eu gosto muito daquele texto do salmista: escondi a tua palavra no meu coração. Eu prefiro guardar, a expressão guardar. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, nosso coração da palavra de Deus, para que a palavra de Deus expulse da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que tem sido obstáculo entre nós, o Senhor, entre nós, os nossos familiares, entre nós, os nossos irmãos em Cristo. Por último, a disposição do coração para ensinar, para compartilhar a lei do Senhor. Então, veja só, primeiro eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estudar com acuidade, eu preciso estudar com sabedoria, com conta-gotas, devagarzinho. Eu vejo essa é a função que a minha esposa tem, a vovó, de dar comidinha para a Luísa, nossa netinha, que a gente cuida de terça a sexta, de 1 às 7 da noite. Eu dou banho, eu fico com ela, mas Eliane dá comida, dá frutinha. É a paciência que ela tem para dar a comidinha à netinha. Não pode chegar e empurrar na boca da criança a comida, tem que dar com vagar. Assim nós temos que estudar a Bíblia, com vagar, sem pressa. Depois que nós estudamos, nós vamos praticar. Senhor, ajuda-me a tornar a palavra do Senhor em atitudes e atos no meu dia a dia. Eu sou tão estúpida, muitas vezes desonesto. Eu sou bronca, eu não tenho mansidão, Senhor. Eu sou bocuda, eu não tenho sabido lidar com as pessoas, Senhor. Ajuda-me para que essa palavra que eu estou estudando entre nas minhas entranhas. Vá lá na divisão da alma e do espírito, como está lá em Hebreus 4:12, e discirna pensamentos e intenções do meu coração. Após o sacerdote Esdras estudar a palavra de Deus, ter colocado em prática, agora está pronto para ensinar. Eu costumo dizer, irmãos, quem não se assenta para aprender, não pode estar em pé para ensinar. Quem não se assenta humildemente para aprender, não pode ficar em pé ou assentado para ensinar. Existe uma palavra em Jesus que me encanta: a coerência. Um pregador famoso no Brasil dizia: Jesus morreu de coerência. Nós precisamos ter coerência, porque se nós estudamos a Bíblia, nós devemos praticar, e se nós estudamos e praticamos, nós podemos ensinar. Temos autoridade espiritual para ensinar, sem nenhuma perspectiva de farisaísmo, legalismo, não. Religiosismo, não, mas numa perspectiva de humildade. Sempre a gente ouve histórias de homens e mulheres de Deus que não sabiam nem ler direito a Bíblia, liam a Bíblia, e alguns deles até aprenderam a ler a Bíblia, aprenderam a língua portuguesa lendo a Bíblia. Os irmãos sabem que é o melhor português, né? A Bíblia, a construção do texto bíblico, a tradução, tudo passou por especialistas em linguística.
jovens da Academia Brasileira de Letras, fizeram a revisão, etc. E muitos irmãos nossos do passado, irmãs, homens e mulheres simples, amavam as Escrituras, aprenderam a ler nas Escrituras, tinham uma vida lindíssima, sendo pessoas extremamente simples, porque estudavam a Bíblia, praticavam com todas as suas limitações, e sempre tinha alguém mais culto, mais culta, para sentar-se aos pés dessas pessoas e ouvirem o que elas tinham a dizer. Por quê? Porque elas tinham coerência. Então, após o sacerdote Esdras estudar a palavra de Deus, ter colocado em prática, agora ele está apto para ensinar, para ministrar os seus liderados, o povo nessa fase muito difícil da reconstrução. Ele precisava trazer uma palavra de encorajamento, a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra de fortalecimento, porque tem mais gente trazendo palavras de negativismo, de desânimo, do que de encorajamento. A semelhança de Pedro e João, após andarem aos pés de Jesus de Nazaré, ao constatar seus milagres, eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Atos 4, 19 e 20. Nós temos deixado de pregar o Evangelho, conhecendo o Evangelho, temos perdido a oportunidade de dar uma Bíblia a alguém que precisa da palavra de Deus, temos perdido a oportunidade de gravar áudios até com textos bíblicos. A vida passa por nós, a gente perde as oportunidades. Está faltando, meus irmãos, está faltando ensinar como fruto de estudo e prática. O ensino das Escrituras traz vida, o ensino das Escrituras traz arrependimento, traz fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, traz alegria, traz paz, traz mansidão, traz uma nova disposição para servir, traz poder do alto, intrepidez, ousadia para testemunhar a fé, traz uma diaconia revestida de poder, de humildade para servir, e traz plena satisfação em Deus Pai. Devemos aproveitar, meus irmãos, todas as oportunidades para, depois de estudarmos a Bíblia, praticarmos, testemunharmos a nossa fé, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero concluir, o salmista no Salmo 1, os irmãos lembram do Salmo 1, há 3 ações ali: bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí ele usa a botânica. Este homem será comparado à árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A comparação botânica ali do salmista é que uma vida na palavra, uma vida nas Escrituras, é como aquela árvore frondosa alimentada pelas águas cristalinas, pelas suas raízes, dando fruto. Os ímpios são como a folha, a palha que o vento espalha, não tem vida. Aqueles que estudam a Bíblia com compromisso, como carta do amor de Deus, aquele que ou aquela que pratica com todas as suas limitações, dificuldades, todos nós as temos, e ensina, esse é como a árvore frondosa junto a ribeiros de águas. Agora, em Mateus 7, 24 a 27, o Senhor Jesus usa a linguagem da arquitetura. Quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica,
Será semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, as hecatombes, os cataclismos, o furacão, e a casa continuou firme, porque estava construída sobre a rocha. Jesus compara, na linguagem da arquitetura, a pessoa que obedece àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Os irmãos sabem que a base é tudo para casa. Agora, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, não a obedece, será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre... Lembra na roça, aquele caminho batido que todo mundo passava por cima? A ideia é essa aí, aquele caminho batido ali, construir a casa sobre aquilo ali. Construiu, aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, sobre a terra batida. Vieram as hecatombes, os cataclismos, as tempestades, levaram casa com tudo, tudo foi embora, porque não tinha obediência, não tinha base, não tinha estrutura, não tinha alicerce, não tinha firmeza. Não tinha fé. Mas eu quero terminar com um exemplo que eu acho fantástico, que é o exemplo de Daniel. Você tem um nome bonito, né, Daniel? O irmão Miguel, o anjo, botou o nome do filho de Daniel, profeta, o aristocrata judaico, um homem da nata, culto, homem de Deus. Os irmãos lembram da história de Daniel, que com mais outros nobres foram levados para a Babilônia, foram aproveitados no palácio, e já depois que Babilônia foi invadida pelo um império bem menor, chamado Império Medo-Persa, Dario, naquela noite fatídica de Beltesazar, usando os copos do templo, caiu diante do Império Medo-Persa, e Daniel está ali, e armaram um complô contra Daniel, porque ele era um homem de Deus, era um homem que estudava as Escrituras, praticava, e a sua vida era um testemunho lindíssimo. O mundo odeia o cristianismo, o mundo odeia o cristão. E aí armaram, no período de 30 dias, ninguém podia buscar o seu Deus. Daniel, vendo que Dario havia colocado posto o anel, cuja lei era irrevogável, Daniel continuou fazendo o que fazia. 3 vezes ao dia se voltava para as bandas de Jerusalém e orava ao Senhor. Pegaram-no, orando. Ele não se intimidou, porque para ele, o Deus das Escrituras, o Deus Jeová, o Deus majestoso, o Deus que havia permitido que ele e os seus irmãos estivessem naquele país estrangeiro, ele era mais importante do que um edito do rei, porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração, ele praticava a palavra de Deus, e agora ele podia dar um testemunho de pagar com a sua própria vida a sua obediência incondicional, o seu amor ao Senhor. Ele amava mais o Senhor do que a sua própria vida, e muitos de nós amamos mais as nossas próprias vidas do que ao Senhor. Porque não levamos a sério os eventos do Senhor, da sua igreja. E meus irmãos amados, amigos, Daniel não se intimidou, foi pego, foi jogado na cova dos leões, os irmãos conhecem o resto da história. Então eu quero dizer o seguinte: temos que dispor o nosso coração
a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, meus irmãos, gastar mais tempo, investir mais tempo no estudo das Escrituras, porque é ali nas Escrituras que está tudo que nós precisamos, está ali. Na nossa relação mais importante, a relação com Deus, e a relação secundária, a relação com o próximo. Então temos que estudar a Bíblia, à semelhança de Esdras. Temos que praticar a Bíblia, à semelhança de Esdras. Temos que ensinar a Bíblia, à semelhança de Esdras. O nosso compromisso é triplo. É o estudo das Escrituras, é a prática das Escrituras e o ensino das Escrituras. Agora, eu não posso ensinar se eu não pratico, se eu não estudo. Se eu não estudo, se eu não pratico. Aqui nós temos uma coerência divina. E muitas vezes nós quebramos essa coerência e nos tornamos pessoas incoerentes, meramente religiosas, descoladas daquilo que o Senhor nos ensina. Que nesta noite nosso coração esteja disposto, que haja uma disposição no coração de estudarmos a Bíblia, que haja disposição no coração de praticarmos a Bíblia e que haja disposição no coração de ensinarmos a Bíblia, de compartilharmos fruto do nosso estudo e da nossa prática. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, e como espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne pensamentos e intenções do coração. Possamos estudá-la com profundidade, praticá-la, para podermos testemunhar de forma eficiente e eficaz, vivendo uma vida do ponto de vista do Senhor. Continuas conosco, prepara-nos para a celebração da ceia e aplica esta palavra ao nosso coração. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.